o nosso café com constelação de hoje é com a queridíssima Salete. Bom dia, Salete, tudo bom? Bom dia, Lu. Tudo ótimo. Bom, não? Ótimo. Muito bom. Prazer estar aqui com você. Uma honra estar aqui com você. A Gratidão. honra é toda minha, porque você é uma pessoa iluminada, com uma sabedoria, uma experiência de vida imensa, e eu quis trazer isso para que mais pessoas pudessem usufruir dessa entrega que você faz de uma maneira tão amorosa, tão linda, e eu preciso colocar que eu tive tantas elucidações a partir daquela nossa conversa de ontem, que ao longo da live a gente vai falando, e eu só tenho que te dizer uma coisa, muita gratidão. Bem-vinda, Edna. Já compartilha essa live, porque eu acredito que vai ser de muito proveito para todas as pessoas. Salete, a live é sua, fica à vontade. Gente, que responsabilidade, Lu. É, olha, a vida, ela é linda e bela. E ela nos apresenta um leque de possibilidades. Tanto para o que nós chamamos de coisas boas, tanto para coisas que chamamos de coisas ruins. Hoje eu vivo dentro de mim, essa é a minha verdade, que não existe coisa ruim. Tudo que vem é para o bem, né? Exato, eu penso assim também. Tudo que acontece é uma oportunidade para a gente crescer, né? Mesmo quando as portas aparentemente se fecham, elas só nos mostram que a gente está indo na direção errada. E para mim foi assim muito esclarecedor aquela conversa que nós tivemos ontem sobre profissão. E essa noite eu tive um sonho que foi assim, muito sistêmico, sabe? Porque o que fica dessa história é a direção vai mudar. E para mim isso é um sim maravilhoso e eu só tenho que agradecer muito as tuas palavras. Ah, que E eu legal, quero Lu. compartilhar isso com mais pessoas. Isso é a vida nos apresentando pessoas que eu aprendo com você e você aprende comigo e nós somos, ao mesmo tempo que somos mestras, somos alunos. Isso é a vida e é muito lindo o bailar da vida. Mas eu tenho, eu fiquei até os 45 anos servindo. Eu fui ensinada, né? Eu venho da Igreja Católica. Hoje eu deixo bem claro, não tenho mais ligação a nenhuma instituição religiosa. Foi uma dicotomia que foi necessário fazer porque já não significava muita coisa, então é isso. Já viu ditados incomodados que se retirem, né? Então, mas eu sou muito, eu reverencio muito o aprendizado que eu tive na igreja, com todas as pessoas, com tudo. É muita gratidão, reverencio, e foi meu processo, lindo. Mas até os 45 anos eu fiquei cuidando de todos e todas. E quando mamãe e papai morreram, depois, né, 7 anos um depois do outro, eu fui cuidar dos vizinhos. Aí eu fui cuidar do povo da igreja. Aí, aos 45 anos, minha madrinha mais velha, a primeira, não a segunda, faleceu. E eu cuidei tanto, eu achava que tinha que ser assim. Era assim que eu aprendi, de cuidar de todo mundo. E quando minha irmã falece, eu sou julgada e condenada, crucificada por todos, porque eu tomei conta da doente, eu fazia, sabe, eu sufocava de tanto cuidado que eu tinha. E eu entrei numa depressão, não é uma depressão profunda, mas eu entrei num processo de engordamento, engordei, comia, e já não tinha mais doente para cuidar. Olha que interessante. Todo mundo saudável. E aí eu dentro da igreja o tempo todo, só que aí como eu não tinha mais doente da família para cuidar, eu fui cuidar da vida dos outros dentro da igreja, do padre, de todo mundo. E aí eu comecei a observar, quando eu entro nesse processo, eu começo a me observar. E aí eu comecei a fazer pergunta para os padres.
Aí eu deixava os padres, assim como fazia com meus pais, eu fazia com os padres. Eles ficavam loucos, porque eu queria resposta. Isso é depois de 45 até 50. Aí, aos 50 anos, eu fui fazer. Aí o padre falou: Salete, pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia, para você entender mais. Aí eu fui estudar a Bíblia, numa linha, no CEBI, que é uma linha popular da Bíblia, no estudo popular, pé no chão, Jesus históricos. E o primeiro ano eu fiquei frustradíssima, porque eu queria encontrar aquele Jesus que estava aqui na cachola. Eu queria encontrar tudo que estava na minha consciência. Foi o primeiro ano, quando terminou, eu falei com minha amiga, que era secretária do Instituto, falei, nossa, eu preciso de mais, tá? Aí eu fui para as Paulinas fazer Teologia Bíblica, certificado pela FAD, Faculdade de Filosofia e Teologia daqui de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. Certo é que aí eu fui, quando estuda a Bíblia, não estuda antropologia, história, filosofia, psicologia, estuda a vida, todos os dias. E aí eu falei, gente, e as escamas foram caindo, né? Aí, dentro da igreja, eu comecei aí eu já fui me abrindo, me olhando, e aí eu não fui gostando, eu falei, gente, tá. Aí a primeira terapia que chegou para mim foi o biomagnetismo. Já ouviu falar? Que são pares de ímã que equilibram o pH do organismo. Eu já ia te perguntar o que era, eu não conheço. Ele é muito usado, ele é mais usado no sul. No sul é uma terapia muito usada. Equilibra o pH do organismo e vai nos órgãos e trabalha. Se o pH estiver equilibrado, não tem bactérias, nem fungos e nem parasitas que resistam ali, morrem. Então vai na fonte e cura mesmo. E aqui em Minas é pouco conhecido, mas ainda eu trabalho, eu fui criando uma forma de trabalhar com biomagnetismo com idosos na cama, porque faz com os pés, quando está desequilibrado, vai chamando os órgãos, né, os pontos, aí aí o pé direito recolhe. E é um processo que demora. Então eu pedi, falei, preciso trabalhar com idosos na cama, que as camas baixinhas, aí comecei a fazer nos chakras. E traz o resultado para todo o corpo. Bacana demais. Bom, e aí, depois veio o reiki. Aí eu fui fazer o reiki, fiz todos os níveis. E até então eu trabalhava totalmente de graça, não tinha na minha cabeça que eu tinha que ser pobre, continuar naquela escassez da que eu vinha, né, do sistema que eu venho. E fui mudando, aí veio o reiki, aí outros cursos, outras terapias que eu fui fazendo, outros cursos de autoconhecimento, e até chegar na constelação. Aí, quando eu cheguei na constelação, foi muito, não foi assim, nossa, que legal. Eu tive muita dificuldade, porque minha cabeça, tanta limitação, que eu tive muita dificuldade de me abrir. Eu ficava presa. Que eu tinha que ser boazinha, que eu não podia ter raiva, que eu não podia xingar, que eu não podia... Eu tinha que ser a própria Jesus Cristo descida na Terra. Pra você ter uma ideia como que era na cachola. E aí eu foi um processo, processo. Aí eu consegui minha formação, consegui trabalhando, e fui observando e falei, gente, mas a vida é linda, é bela, eu não posso ficar quieta só para mim. E aí, a partir da constelação, que foi esse processo, não foi um processo, nossa, que lindo, não, foi árduo. Tinha dia que eu chegava da formação e deitava na cama na posição fetal, porque eu ficava precisando do colo de mamãe, né? Tá travando? Será que o meu? Eu tô sentindo que tá travando, não. A Edna falou que tá travando. Aqui também não tá travando. Talvez seja a internet da Edna. Porque aqui também não. Certo é que é processo, e todo processo, gente, não tem como ser assim muito leve. A gente tem que levar com leveza, mas a gente tem que ter coragem, é isso a palavra, coragem
para seguir em frente, porque às vezes dá vontade de desistir, né? Porque o nosso processo, e é isso. Acho que todo constelador passa por isso, né? Todo mundo tem vontade de desistir, todo mundo tem vontade de abandonar. E o que eu acho muito lindo na sua forma de trabalhar é que você consegue traduzir não só a constelação, como as demais terapias, para uma linguagem amorosa e próxima das pessoas, que gera transformação na nossa vida, porque fala para a alma. E isso me encanta. Como que você traz isso para essa sabedoria de vida no dia a dia? Ô Lu, eu vejo isso, eu sou muito grata aos trabalhos que eu fiz e vou continuar fazendo agora com a biodança nas comunidades, na periferia, com o povo, pé no chão. São Vicente de Paulo, que é um santo da Igreja Católica, e tem a pastoral dos vicentinos, ele falava, se você não abaixar e beijar a corrente que marra, que amordaça e que prende o pobre lá na sarjeta, você vai ser odiada. Pela caridade que você vai fazer, você vai ser odiada. O que quer dizer? Se eu não vivenciar, compadecer desse sofrimento, abaixar, não ficar de cima, mas chegar junto. É igual uma criança, olhar nos olhos, falar que eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas igual a você, eu estou como igual, não como superior, né? Então, eu vejo isso nas terapias também. Quando chega, as pessoas cheias de dor, e eu não sou mais, eu achava que eu tinha que ser curadora, salvadora da pátria. E a vida e as terapias, as formações, porque é necessário conhecimento. Não só primeiro é conhecimento, foi a partir do conhecimento que eu fui para o meu autoconhecimento. Então, se eu não me... E é um investimento que a gente faz, né? E se eu não faço busco esse conhecimento, investindo no meu conhecimento, e a partir daí, do meu autoconhecimento, eu não vou e me curando. Eu tenho uma terapeuta maravilhosa, Elizabeth, que cuida de mim assim, sempre. Sempre. Porque eu preciso ser cuidado. Eu tenho as minhas necessidades, as minhas limitações. E todos nós temos, né? Então, se eu não olho o cliente, né, que chega para mim, a pessoa, o ser humano que chega até a mim, e eu vejo se chegou, é o universo que mandou. Ou Deus, né? O nome que quiser dar essa fonte criadora de tudo que é. Se chegou, é porque eu vou aprender com essa pessoa e essa pessoa vai aprender comigo. Sempre eu faço esse bate-bola, eu estou aprendendo. Sabe? Eu acho que isso é muito importante para todas as profissões. Não só para terapeutas, né? Gente, e a alma, falar com a alma, falar com a vida. Né? Não tem como ser diferente. Exatamente. O cuidador precisa ser cuidado, né? A vida precisa ser aceita, que é aquilo que você colocou da sua história. Você tomou a sua história na mão e olhou ela de uma outra forma, de um outro ângulo. E a partir desse olhar, você consegue acessar o coração das pessoas. Porque a gente estava comentando ontem, constelação não é mágica, não é milagre, né? A gente não promete cura, né? A solução está no próprio cliente, na própria pessoa. A gente lida com gente, mas a gente também é gente, e não pode esquecer disso, né? Sim, sim. Olha, o sentir, um campo, quando eu abro, porque depois eu fiz um alinhamento energético também com o Hernani Fornari, que você conhece. Que eu amo de paixão, grande mestre. Nossa, sou apaixonada, principalmente pelas músicas dele, que falam de uma profundidade à nossa alma, né? E foi através da música que eu cheguei no Hernani, e através do Hernani que eu cheguei em você. Tá vendo? O universo é lindo, ele vai fazendo, sabe, as conexões, vai ligando o que está pronto para ser ligado, cada um no seu processo, e vão chegando, e a gente... É isso, olha, o bailar da vida, é lindo. Mas eu também não começo uma constelação sem
colocar por todas as nossas relações. Essa música, para mim, ela é o hino da constelação. Para Sim, mim, é o hino, é o hino. para mim também. Eu fiz a formação toda com as músicas dele. Bom, então, se eu não, é isso aí. Tá. Quando eu fiz a minha formação, que foi presencial, a minha mestra, Andréia Evaristo, ela falava, né, nas suas práticas, gente, sentir o campo, sentir, sai daqui, aqui, sentir. E isso foi muito importante, porque e outra coisa, as terapias, tudo que a gente vai conhecendo e fazendo, vai somando, né? Vai somando. E todas ajudam no processo, quando você vai entender, todas ajudam, porque todas chegam ao mesmo lugar. Qual que é o lugar? É buscar, porque eu vejo, Lu, e todo mundo que está aqui, o que o ser humano busca? Deve buscar, e que Jesus nos ensinou, a paz. Mas é uma paz aqui dentro. Jesus não falou, eu vim trazer alegria, eu vim trazer riqueza, eu vim trazer a paz. E a partir dessa paz interior, desse encontro, desse manancial de água cristalina que está em mim, você e todo ser humano, eu vou para a vida com leveza. E o que vem de fora já não bate comigo. O meu campo já fica protegido, porque é de dentro para fora, né? E quando eu começo a entender a dinâmica da vida, eu acho que a constelação vem trazer essa informação da dinâmica da vida. Inclusive no livro, que é meu livro de cabeceira também, ó, do Bert, a biografia dele, ele vai... Olha aqui, ele fala... também, ó. Ai, tá vendo? Nós somos estudiosos. Ele fala que a constelação, até 10 anos, pode influenciar o sistema. Olha quanto tempo, vai reverberando. E às vezes, com essa não observação nossa, a gente nem percebe que as coisas mudam. E coisa da alma é sutil. E 1 milímetro que muda faz uma diferença enorme no todo, né? Mas a gente não foi acostumado a nos observar tudo lá fora, mas não nos observar. E eu trabalho muito com quem chega aqui, com a terapia que for. Essa autobusca, olhar nos olhos, Iris, essa bolutinha aqui, essa menininha dos olhos, é o contato com minha alma. Com a sua, quando eu olho para você e você para mim. E quando eu olho no espelho, eu estou me buscando. E quando eu começo a fazer esse exercício diário de me ouvir, de me perceber, eu faço uma dinâmica de vida assim fantástica. Eu começo a olhar, e aí quando eu começo a me olhar, eu começo a olhar o sistema. Puxa vida, peraí, eu estou repetindo. Com minha mãe aconteceu isso, agora comigo também. Ah, meu irmão fez isso, entendeu? A gente começa a fazer essa conexão. Primeiro comigo, depois com o sistema, depois com o mundo. E a biodança é isso também. A biodança vem, só que eu, assim, eu fiquei muito encantada, e estou muito encantada, comecei agora, não sei explicar muito, falar muito, mas o que eu sinto. A biodança também veio fazer, mas ela veio trazer essa transformação de vida a partir do corpo. Que primeiro a biodança é conexão comigo mesmo, é conexão com o grupo, né? Com o meio, e a conexão com o cosmos. É a conexão cósmica. Então, pergunta. Deixa eu te perguntar, eu não conheço biodança. Eu, assim, quando eu era mais jovem, fiz dança de salão, porque eu adoro essa parte de trabalhar o corpo a partir da dança, com a música, essa integração. Mas eu quero te perguntar, assim, de uma forma bem simples. A biodança é um tipo de dança? Me perdoa a minha ignorância, sabe? E ainda falei antes para você, eu quero que você fale dessa terapia, porque me interessou muito. A biodança, Rolando Touro, é o chileno que criou essa biodança, essa terapia. E eu sou tão feliz. Gente, o universo é lindo, Deus é lindo, não quiser dar, essa fonte criadora de tudo que há.
E ainda eu tenho a felicidade de morar em Belo Horizonte e fazer o meu curso numa escola de biodança que é da viúva do Rolando Toro, do criador dessa terapia. E ela Me fala, arrepiou inteira. e ela fala Emocionei. coisas assim. Ó, o Rolando pensava assim, o Rolando falava isso. Você entendeu? Então, assim, eu estou bebendo uma fonte pura. E, então, ó, a biodança, olha o que está aqui escrito: integração existencial e desenvolvimento humano por meio da música, do movimento e da expressão dos potenciais genéticos. A biodança vai trabalhar esse movimento da dança com a música, que faz uma transformação biológica no seu corpo. E trabalha com o saudável. A biodança é o contrário das... Ele e o Roland Toro fala, a biodança é uma expansão da ciência. Porque ele usou a psicologia, ele era psicólogo, antropólogo, chileno, trabalhava na faculdade do Chile. E então ele usou antropologia, sociologia, ele estudou todos esses grandes estudiosos da psique e filósofos para criar. Então, cada música é pensada. Então, vai trabalhar. Eu tenho que colar, tá, gente? Que eu estou começando agora. Daqui a um tempo eu vou ser. São 3 anos e meio de formação. Então, ele vai trabalhar a biodança, as linhas da vivência. Que são as linhas? A vitalidade, a força, o impulso da vida. A sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Mas essa transcendência, quando ele fala transcendência, ele está falando uma conexão, não é de Deus, não é quando é que não fica transcendendo, viver no alto, é na terra, é uma conexão com a natureza. E é lindo. Nossa. Eu fiquei apaixonada, quero fazer. Procura por aí. Já me vi fazendo, aliás. E os exercícios e as músicas são de acordo com... Por exemplo, eu estou em formação, então eu faço todos. Mas depois, quando eu for trabalhar, eu vou trabalhar de acordo com o grupo. O que o grupo está... Eu vou observar o que o grupo está necessitando. De maior criatividade, de maior vitalidade. Se são um grupo, por exemplo, tem um estudo na Espanha que comprovou a eficiência da biodança para as mulheres que têm fibromialgia. 3 meses de biodança, uma vez por semana, acaba as dores. Nossa! É muito rico. E outra coisa, o que vai acontecer? A biodança vai trabalhar com o corpo, né? Os instintos. Tem dança que eu expressar a minha raiva, fazer uns movimentos e vai limpando. E vai limpando. Eu não estou com raiva, mas eu vou expressar e vou fazer como se eu estivesse com raiva. Forte. Eu vou fazer exercícios de fluidez, de expansão, entendeu? Eu vou fazer exercício com a música é toda estudada, tudo assim, bacana, é no sistema mesmo do Rolando todo. Eu vou fazer, dançar as músicas para limpar as carapaças, os que nos prendem, então para libertar. Lu, eu descobri o tanto que eu sou rígida, que eu achava que eu era assim, E eu sou desengonçada, sabe? Eu fui fazer zumba, que é uma dança que aqui na minha cidade não tem muitas opções de dança. O pessoal vai para um lado, eu vou para o outro. Não adianta. Mas aí, se você for fazer biodança, você vai ver a sua rigidez. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o nosso corpo. A biodança, ela vai te apresentar o seu corpo. Você vai trabalhar e vai encaixar. E quando tá tudo encaixado... Gente, a minha postura é outra, assim, de coluna, de sentar, de andar, de movimento. Então, essa fluidez. E vai encaixando. Então, quando eu percebi que eu não... Minha pelve, né? Quadril, pelve.
era toda desengonçada, não encontrava. Inclusive, senti dores assim que eu comecei a fazer e comecei a observar. É automático, não é? Eu fico no automático de observar a postura e tal. Fica assim, você introjeta dentro da sua alma esse movimento da vida. Que biodança é movimento da vida, é dançar a vida. Então, essas danças vai acessar o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, vai acessar as redes neurais, que vai criar redes neurais, vai limpar, e assim, é tudo com leveza, e não fala assim, vamos fazer isso para curar isso. Não! De repente você descobre, puxa vida, como eu tô leve. Então, é uma coisa... Eu acho que isso faz todo sentido dentro da constelação, né? Porque você consegue trabalhar, oferecer um plus, um a mais, já que o nosso instrumento de trabalho é o corpo. Quando você conhece o corpo, essa consciência se amplia, porque ela sai daqui, sai do sentir, ela se manifesta no corpo. É maravilhoso isso. Fiquei apaixonada. A expansão da consciência, e a partir do corpo, e é muito bonito, quando eu fui entender, eu falei assim, gente, é a partir é o corpo, e nós fomos castrados, né? Houve uma dicotomia, corpo, carne não tem valor, carne, né, tem que ser transcendente, ficar só nas alturas, eu fiquei praticamente a vida inteira, e eu não vivia. Literalmente, eu não vivia a minha vida, eu vivia a vida de todo mundo. E brava, e nervosa, estressada, e querendo controle. E aí agora eu aprendi o seguinte, que o sistema é autorregulador, o universo é autorregulador. Eu tenho comando da minha vida, mas eu não tenho controle. Vai chegar coisas para mim, para todo mundo, que não está no meu controle. Aí aqui dentro, aquela paz que Jesus falou, se aqui está em paz... O que chega, eu vou ver com leveza. Aí o que eu falo muito com os meus clientes é focar na solução, não na questão. Tudo que eu foco, tensiona, né? Só vai aumentar. E isso é lindo quando eu consigo fazer isso. É processo. E eu tenho que respeitar, e nós temos que respeitar o processo do outro. E onde que o outro está? Pisando ainda. E eu tenho que chegar junto dele, não ficar no alto, mas aqui, sabe? E respeitar. E cada um tem o seu processo e tem o seu tempo. E isso é lindo quando eu comecei a entender isso. Aí eu comecei a me respeitar, não me violentar. E não fazer comparação. E aceitar, quando eu digo aceitar, é com ação. O que vem de fora... Porém, aceitar assim, o que é do outro, o que é meu. Carregar o que é meu é leve. Mas carregar o que é do outro pesa e a gente adoece. Né? É mais ou menos isso. E é lindo. Mas eu também sou cheia de limitações, cheia de... Preciso ser cuidada. Cuidada assim, que nós não somos cuidadoras, tá? Temos que tirar isso. Nós não somos salvadores da pátria, não curamos ninguém. Não podemos oferecer nada, falar, vem que você vai ser curado, que vai resolver isso. Não, de forma alguma. Leveza. Olha, eu te apresento ferramentas. Agora você faz o uso da forma que você conseguir. Sem pressa, sem se violentar. Com a sua verdade, no seu tempo, né? Sim. Peraí, a Crislane colocou aqui, que frase linda. Temos o comando da nossa vida, mas não temos o controle. É muito profundo, ela gostou muito. Ai, que A bom. Crislane, ela é terapeuta do emagrecimento, embaixadora do emagrecimento. Ela é focada nisso. Você falou a questão do olhar-se, né? Gorda, porque precisava cuidar do outro. Então faz todo sentido isso que você trouxe com relação à biodança, integrando a constelação. E mesmo no processo dela, porque às vezes a gente faz todo um acompanhamento, mas não consegue o resultado desejado. É porque tem algo além para ser olhado, né? Uhum. Cadê seu café? Meu café tá aqui. O café com constelação, né? Porque no domingo as pessoas levantam mais tarde, tomam café mais tarde e acompanham a gente, não é verdade? Verdade. Por incrível que pareça, eu não peguei o meu. Eu tomei o café e deixei na mesa a minha xícara e minha garrafa. Tudo bem. Mas é isso, Lu, e nós temos que
Respeitar, igual eu já falei, eu gosto muito de repetir. Respeitar o outro. Onde que o outro está? Sem comparar. Sem comparar nunca. E, e outra coisa que eu tenho aprendido muito, quando eu iniciei meu processo, eu queria que todo mundo fizesse os mesmos cursos, eu queria que todo mundo estivesse nesse caminho que eu estava. Então, agora, hoje, eu olho, e oferecia para todo mundo, todas as terapias, e era tudo gratuito. Eu era totalmente desequilibrada, porque eu estava naquele processo, estava lá atrás ainda, de curadora, salvador da pátria. Hoje, eu olho, às vezes eu escuto as conversas e olho e assim, dou um sorrisinho amarelo, um sorrisinho tipo assim, não me pediu, então eu fico caladinha, né? Se eu me perguntou opinião, se não perguntou, eu não falo. Então, eu melhorei. Até na família eu já melhorei, porque antes eu queria que as filhas e o marido fizessem tudo. Hoje, foi o espaço daqui, se vocês desejarem. Eu estou à disposição, né? Mas isso é desafiador. Quando eu também fiz, eu sou professora, né? Então eu queria consertar a escola, é aquilo que a gente está falando. E a gente esquece, isso é arrogância, né? Da gente, porque a gente esquece que o sistema é maior e que a gente é impotente. Então, hoje em dia, é difícil, é desafiador, mas eu fico no meu canto, porque eu reconheço que lá eu sou só a professora. Né? E se alguém desejar e quiser conhecer o trabalho, é bem-vindo, mas ele não é obrigado. Todos têm o seu tempo, a sua Sim. verdade, o seu processo. E isso, para mim, foi libertador. Porque me tirou um peso dos ombros. Que eu venho de uma época... Sim, eu venho de uma época que a educação era diferente, muito diferente. Quando eu estudei, quando eu comecei a trabalhar e hoje. E às vezes a gente tem uma certa resistência em aceitar que aquilo que o outro faz, mesmo sendo diferente, é bom. Mesmo que às vezes pareça disfuncional, é necessário para o desenvolvimento dele. E foi você que me mostrou isso ontem. Foi tão pouco tempo que a gente conversou, porque eu não te conhecia, nunca tinha conversado com você, mas foi de uma profundidade e de uma liberação que eu acho que quando eu voltar para a escola na segunda-feira, vai ser diferente. Sabe quando você sente essa leveza? Então, eu fiquei assim, como a vida é maravilhosa, né? No sentido de entregar aquilo que a gente precisa e ela entrega através das pessoas. As pessoas são mais importantes do que os processos. Sim, sim. Técnicos, né? Os processos Sim. técnicos. Sim, e quando mas o Bert Helling ele deu um insight também quando um amigo dele lá na África perguntou para ele qual que é mais importante, os dogmas, né, de que ele era da igreja, ou a pessoa, né? Ele falou, pá, então é isso. E outra coisa, Lu, eu vejo assim, o dia que o ser humano entender a nossa unicidade, que somos todos, gente, tudo é feito do mesmo átomo, somos todos conectados. Como eu digo, eu nunca deixo de dizer, somos humanos, mas também somos, que a gente põe o nome de divino, né? Nós somos essa força criadora de tudo que há, está em nós. E nós somos todos ligados. Não adianta, a dor de um é da minha dor. E não é porque, e nós temos que sair, isso sou eu, minha verdade, tá, gente? Não, o que servir para vocês fica, o que não servir, fala, essa mulher tá ficando doida. O mesmo amor, o mesmo cuidado que eu tenho para que eu tenho um marido, 2 netas, 3 netas, 2 filhas e 2 genros. O mesmo olhar de compaixão que eu tenho por eles, eu tenho pelo outro. Porque a família biológica, se eu estou nessa família biológica, é porque é o meu processo, né? É um mistério que a gente não tem como explicar. Mas eu não tenho que estar só porque, igual antigamente, reza para minha filha, meu pai, minha mãe, meu não sei quem, e o outro que se dane. Pai, peraí, nós somos um. Essa unicidade, nós somos um no todo. E o todo é um em nós. E quando eu começo a entender isso e saio da minha arrogância, minha prepotência de ser grande diante do outro, aqui fica leve. E eu começo a olhar com compaixão, nem dó nem piedade, pelo amor de Deus, não existe isso. Isso é arrogância também. De querer ser maior. Nós somos diferentes, é diferente. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, todos somos
diferentes, porém, somos iguais no todo. E isso traz leveza. E isso desce a gente do pedestal da arrogância e de querer ser importante. Eu não sou mais importante que ninguém. Somos todos importantes iguais. Somos todos... somos todos amor, somos todos tudo de bom aqui dentro. É uma coisa que eu admiro muito no Bert é que ele fala, né? Todos nós somos pessoas comuns. Eu venho de uma família comum, eu tenho um pai comum, eu tenho uma mãe comum. Eu tenho defeito igualzinho a todo mundo. E cada um tem seu tempo de ir se auto-melhorando, não se comparando ao outro, mas eu tenho que ser melhor em relação a mim, para que eu me sinta bem. É aquilo que você disse, para que eu sinta essa paz interior, né? Sim, e quando, olha, o que acontece? A consciência coletiva. Quando juntamos pontinhos, eu emano alegria, eu emano paz. Essa paz que está aqui dentro sai de mim e vai para o todo. E você também, todos nós vamos formar uma consciência coletiva que não tem medo. Nós não precisamos viver com medo. Eu não concordo que a gente tem que ficar na Terra sofrendo, tem que ter medo, tem que ter ansiedade. Não, aqui agora. Gente, viver o hoje, aqui agora. O que foi, que bom. Se foi tudo de bom, mesmo tudo de bom, tem que ser mudado, porque pode vir melhor. E se não foi tão bom, é aprendizado, ponto. Hoje, aqui agora, estou deliciando falar com você e essas pessoas lindas aí nos ouvindo, depois elas que irão nos ouvir, nos assistir. Então, é aqui agora, o que está lá fora eu nem sei. É isso que é essencial para a vida. E é simples. O amanhã, será que existe amanhã? Né? O amanhã nem existe, porque amanhã vira hoje. Então, quando nós saímos... Só existe o hoje, né? Né? A gente nunca acorda o amanhã. Todo dia que você acorda é hoje. E então, é interessante você falar. Quem vai nos ouvir é que eu transformo isso em podcast. Porque tem muita gente que gostaria de ter acesso ao conhecimento, mas não tem tempo de entrar na rede social e ver um vídeo. E quando a gente transforma em podcast, ele ouve de onde ele está, no carro, cuidando dos afazeres dele, sabe? Então, quem nos vê aqui no Instagram e quem nos ouve pelo Spotify, pelos outros meios de podcast. Porque faz com que as pessoas tenham mais acesso ao conhecimento. Porque o conhecimento é que produz o nosso autodesenvolvimento, né? Exatamente, exatamente. Buscar sempre. Então, quando eu começo a tomar essa consciência, Fabíola é minha filha que entrou. Beijo, Fabíola lindona. Quando eu começo a entender isso e valorizar tudo, todas as terapias são válidas, todas as terapias chegam ao mesmo lugar, todas as terapias, entendeu? Porque às vezes falam assim, não, porque tem que fazer só constelação é melhor. Mas antigamente, todo curso que eu fazia, eu falava assim, esse é o melhor. Minha filha, Fábio, está aqui, sabe disso. Até ontem a gente estava conversando sobre. Não, cada vez que eu vou abrindo, expandindo essa consciência, abrindo minha cabeça, meu coração, vai chegando mais informações. E nós somos um potencial de possibilidades de resolver tudo. Não precisamos ficar... Neiva, muito linda, Neiva lá do Sul. Fez curso de Bíblia comigo, que linda, saudade. Então, esse potencial está dentro de mim, de você e de qualquer ser humano. Então, eu não sinto verdadeiramente, desde pequena eu ficava questionando, por que temos que sofrer? Por que tem tanto sofrimento? Para quê? Então, eu vejo que não precisamos mais disso. Nós podemos abrir o respirar da vida e sentir essas possibilidades. E não existe nada ruim. Existe aprendizado. E quando eu começo a emanar essa vibração, que tudo é vibração, energia, desse respiro de vida saudável, com alegria, com paz, eu começo, o que é denso não aproxima de mim, porque o meu campo não ele permite. Já está automaticamente protegido, não pode ser protegido, mas ele não chega mais para mim aquelas energias. Por exemplo, eu conheço pessoas
eu chamo de querela, queixa, reclamação e lamúria, que ficava falando comigo e eu me achava maravilhosa, porque eles vinham reclamar tudo para mim. E eu falava, dava conselho, e achava, eu era bambambam dos conselhos. Porque eu achava que eu tinha que ser a salvadora da pátria e autocuradora. E autocuradora, curar a vida de todo mundo. Hoje, quando eu fui mudando, as pessoas não chegam, só chegam para mim quem realmente vem para um tratamento. Mas não fica reclamando mais. É porque meu campo mudou. Entendeu? O que tiver que chegar e se me pedir ajuda, claro que eu estou aqui aberta. Porque primeiro eu vejo a pessoa, depois eu vejo o cifrão. Né? Eu concordo com você. Nisso a gente vibra a mesma energia, né? Eu acho que mais importante não é vender um serviço, né? A gente entrega transformação de vida. E aquele que está pronto para essa transformação chega e mostra para a gente que a gente está pronto para contribuir para essa transformação. Porque, como eu estava falando ontem, eu não fui de ficar pondo propaganda do meu trabalho, foi o boca a boca, e foi o boca a boca offline, foi assim que os clientes chegaram, né? Então quer dizer que aquela pessoa estava pronta para olhar para si, e eu estava pronta para contribuir com esse olhar através da prática da constelação, né? Ô Lu, eu vejo também que isso sou eu, tá? Vai ter consteladora que vai ser totalmente contra, mas tá tudo bem, é assim mesmo, cada um é cada um. Eu não vejo necessidade de ficar fazendo infinitas constelações. Não vejo. Que tem que fazer constelação para isso, tem que fazer constelação. Quando eu entendo as leis sistêmicas, né, as ordens do amor, e trago para dentro, e começo a fazer o que eu já tinha falado, a autoobservação, começar a conversar com o sistema, vai mudando. Então, é isso. Quando eu vou fazer uma constelação, com o cliente aqui, eu não tenho pressa. Eu explico, e com exemplos. Eu vou, às vezes eu até desenho, sabe? Para a pessoa entender. Até desenho uma folha e vou desenhando isso. Então, aí a pessoa entende e fala assim, peraí, eu posso modificar a minha vida, que é a partir da minha transformação que vai mudar o todo, né? Então é isso, eu não vejo necessidade de fazendo 1000 constelações. Eu concordo com você. Até teve essa semana uma cliente que me perguntou, ela trouxe, né, toda uma situação, ela falou assim, mas quantas constelações você acha que eu preciso? Eu falei para ela, se você sentir no seu coração, uma. Ela, mais uma? Eu falei, é o suficiente, porque a gente trabalha com uma nova maneira de olhar, que é o nosso olhar sistêmico. Tem os exercícios, mas não tem necessidade de constelar tudo, né? O tempo todo. É aquilo que a alma deseja. Eu concordo plenamente com você. Sabe? E é lindo. Gente, a vida é linda. Nós fomos criados para sermos felizes, para estar em paz comigo mesmo, em paz com o outro, em paz com o universo. Olhar tudo como se fosse para mim. Eu tenho um quintal cheio de árvores. No meu quintal, do vizinho lá atrás, que eu moro bem na periferia. Então, eu fico contemplando da janela, arrumando a cozinha, dou uma olhada na árvore, eu contemplo, eu respiro as árvores, a energia das árvores, eu respiro, sabe? E o abraço que a gente dá, eu gosto muito de abraçar. O abraço, eu respiro junto. É aquele abraço que cola, não existe homem e mulher no abraço, existe gente, um ser humano. E os homens, hoje já são mais acostumados, mas na igreja, que é senhorinhos, eles passavam aperto comigo, porque eu abraçava e eles tinham muito medo de encostar. E eu falava assim, ô fulano, encosta. A gente está dando um abraço em Cristo, que eu estava dentro da igreja. E isso é importante. Esse contato, esse respirar junto. Ah, é lindo, faz diferença. E começar a olhar a vida sem maldade, sem esse olhar maldoso. O nosso corpo é perfeito. O nosso corpo é lindo. E eu falava ainda... Nós temos mais uma coisa em comum. Eu concordo com tudo que você fala. Eu sou descendente de índios, né? Eu também. Por parte de pai. E eu sempre tive essa conexão com a natureza. E há uns tempos atrás eu fiz aquele curso de comunicação interespécie. E eu tenho até uma série aqui no meu perfil que se chama A Árvore Me Disse, que é quando a gente
contempla, medita e emerge essa sabedoria que vem da própria natureza, né? Não são textos, são frases, mas que fazem um sentido para a nossa alma. E é tão interessante porque as pessoas me olham meio torto, né? Porque quando a gente fala assim, comunicação interespécie, eu falo com as árvores, eu falo com os animais, eu escuto o que eles têm para dizer, né? Sim. E agora você trazendo tudo isso, eu falo, nossa, ainda bem que existem mais pessoas que têm essa expansão de consciência, essa sensibilidade, e o universo encontra uma forma de fazer a gente se encontrar, né? Isso é muito lindo. Nós somos o universo, gente. Nós não somos separados. E eu estou passando esses valores para minhas netas. As minhas netas, mão de cura. Quando uma cai, eu tenho uma neta de 8, uma de 5 e uma de 1 ano. E 3, 4 meses, 5 meses. Quando uma cai, as maiores caem, não precisa nem da mamãe, nem da vovó. Uma já faz mão de cura na outra. Porque eu já estou ensinando, já estou falando para elas o potencial que nós somos. Que está tudo dentro de nós. E abraçar as árvores, as meninas, a gente sai na rua, elas correm, abraçam a árvore, conversa com as árvores. O pessoal fica olhando assim, sei que essa mulher é doida com essas netas doidas, né? Mas é essa a realidade, é essa a nossa, essa conexão comigo mesmo, com o outro e com o todo. E a partir, gente, nós não temos que ficar lá no céu, lá na montanha. Nós temos que viver a montanha aqui na terra. Exato. E é tão interessante isso, porque mostra que isso pode ser vivido em todas as profissões. A minha filha mais velha, ela também fez comunicação interespécie, fez constelação e está cursando veterinária. Então tem essa maneira diferente de olhar e leva isso para a profissão dela. Quando ela vai constelar, quando ela percebe. Então a gente consegue mostrar que você não precisa sair da sua carreira, do seu propósito de vida, para vivenciar esse movimento de liberação, de completude. E a minha mais nova, que tem 12 anos, ela fala assim, mãe, eu quero ser juíza, mas eu quero praticar isso lá no meu trabalho. Então, quer dizer, isso é muito lindo, essa expansão, essa divulgação de uma nova forma de olhar a vida. Eu falo que é mais do que uma terapia, é uma filosofia de vida. É a vida real, sair da ilusão. E outra coisa, o alinhamento energético, eu posso fazer alinhamento energético com tudo. Com os animais, com as árvores, com as plantas, com a terra, com o cristal, com o homem, com a natureza, sabe? É muito lindo e tudo é a mesma coisa. Eu falo sempre, as terapias chegam no mesmo lugar, que a transformação é olhar para si, se valorizar, aceitar o que é, aceitar com ação, não é aceitar o que foi, ok? Ressignificar e seguir. E isso faz uma diferença, uma leveza. Nós temos, aí tem gente que fala assim, Salete, mas você não tem nenhum problema, questão? Eu falei, claro que eu tenho, todos nós temos, só que agora eu olho tudo com uma nova lente. Uma nova lente. E eu troco de lente todo dia. Hoje eu tô falando isso aqui, amanhã, gente, eu não sei se eu tô falando a mesma coisa. E isso é o bonito da vida. É você sair do lugar, é caminhar. E ter coragem e ousadia de mudar de estrada também. Se eu tô nesse lugar hoje, mas amanhã eu falei, não quero. A vida é uma longa estrada que passa rápido. Anda cantinho, nós vamos embora daqui. Mas, assim, tem várias encruzilhadas. E eu ter a humildade, eu acho que é a humildade de mudar. Eu falei, Jôlio, aquele dia nós conversamos, gente, fala isso, mas hoje eu já estou em outro lugar. E é isso que é bonito da vida, essa leveza de vida. Simples, o essencial é simples, como diz Bert Hellinger. Exato. E o Bert também falava uma coisa que ele dizia assim, você diz o seu sim hoje, você vai abrir mão de muitas coisas, mas dentro desse sim, você é livre para voltar atrás e fazer uma outra escolha. Então, eu sou apaixonada por Bert mesmo. Eu acho que a forma que ele traz a simplicidade da vida é essa forma que você entrega. E isso é muito lindo e é muito transformador para todas as pessoas que têm o prazer de conviver, de falar, de ouvir você falar, né? Então, é importante a gente saber reconhecer que dentro do nosso não existe o sim, dentro do sim também pode existir o não e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu posso mudar de ideia.
me é permitido fazer isso, né? E é humano, né? Isso é viver a humanidade, é humano. Nós não somos perfeitos. Inclusive, se formos sentir que somos perfeitos, a gente já morre, né? Com imperfeição, não, estagna. É estagnado, não segue. E isso é vida. Isso é o bailar da vida. Esse movimento, o bailar, observando e sentindo o cheiro, os sabores do meu ambiente, das pessoas que aproximam e fazendo essa conexão, esse abraço que respira junto, esse respeito, esse cheiro que eu trago, quando eu chego da biodança, eu trago um pedacinho de cada um que está ali naquele grupo. E o bonito da biodança, voltei na biodança, que a biodança é de grupo, não é individual. Isso é fantástico. Eu não tenho jeito de eu ficar sozinha na biodança. É em grupo. É aí que faz a vida acontecer. É na vivência. Eu levo comigo as vivências que eu experimentei. Mais nada. Isso é lindo. E sozinha eu não sou nada. Essas experiências é que enriquece o nosso dia a dia. Eu fiquei apaixonada pela biodança, eu não sei, assim, eu nunca tinha ouvido falar, não sei se existe aqui na minha região, mas se existir, eu vou dar um jeito de fazer, porque parece que complementa o nosso dia a dia de uma forma funcional. Funcional, biológica. Olhar para o corpo, a partir do corpo transcende. E valorizar. Então, olha, trabalha a criatividade, a sexualidade, a afetividade, a plenitude da vida. E são músicas, e foram escolhidas a dedo. As músicas são as que Rolando, hoje já é falecido, mas assim, as músicas são as escolhidas por ele, porque eu trabalho eu estudo numa escola que é dele, né, assim, no sistema que ele criou, exatamente. E teve uma pessoa que falou assim, nossa, é muito rígido isso. Falei, não, quando a gente começa a entender o pensamento dele, o entendimento dele, faz sentido, faz todo sentido. Sabe, faz todo sentido. Porque aí, a partir dessa biodança, a minha vida transforma, porque eu vou começar a entender, gente, de valorizar o corpo, de sentir o corpo. Mas é lindo, eu fico assim, encantada. Quarta-feira eu acordo assim, deliciando a vida, porque à noite eu vou fazer a vivência da biodança. Porque, afinal de contas, a vida só existe porque existe o corpo, a nossa vida. É a manifestação no corpo, né? Então, a gente tem que olhar para isso com respeito, com honra. E parece que a biodança permite que esse respeito seja expresso, né? Sagrado. O corpo é sagrado tanto quanto o espírito. O espírito. Tudo é sagrado. É sagrado. E é lindo quando eu vejo isso. Quando eu sinto isso, não é beijo, eu sentir. E como eu sou consteladora, quando eu faço a dança lá, na hora do grupo, aquela roda dançando, eu sinto a presença dos meus pais, meus ancestrais, aquela gama de pessoas ali, de todos os sistemas que estão ali, sorrindo e agradecendo a gente estar fazendo esse processo, estar nesse processo, porque eles não tiveram essa oportunidade. E isso é bonito, não ser melhor que nossos pais, mas fazermos diferente, que nós vivemos outra realidade. E eu fico muito grata pela minha mãe, Tereza, meu pai, João, e toda a galera que veio antes, de ter aceitado ser um portal para eu chegar aqui na Terra. E eu fico muito grata, muito reverencio eles muito. E permitido, e Deus, o universo, o nome que quiser dar, fonte criadora, e está permitindo eu estar aqui neste momento na Terra, está delicioso, eu estou amando. É olhar a vida com alegria do jeito que é. Isso é lindo. Né? Ai, quem é Neiva? Tá? Salete, graças sempre. Saudades, Neiva. Beijo. Ai, Lu, é muito bom. Viver é muito bom. Viver é lindo. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Saber que aqui
é sua casa, você é sempre bem-vindo. Como eu disse, a live é sua. Eu adorei a oportunidade de te conhecer, de poder te ouvir. Agradeço as elucidações que você me trouxe, que vai fazer uma diferença enorme na minha vida. A gente estava falando lá no começo, eu tenho um caderninho, eu chamo de caderninho de percepção, mas é um caderninho de autoconhecimento. Aí eu levantei de manhã, assim, e por isso que eu esqueci do café, porque eu estava na mesa do café escrevendo aquilo que tinha me vindo, sabe? Porque eu falei, eu não posso perder, eu gosto de depois olhar com mais calma, meditar, né? E eu falo que isso ajuda a gente a olhar a mudança que a gente vai construindo no nosso dia a dia. O nosso autoconhecimento dentro dessa vida que é tão bonita, desse bailar da vida, como você disse. Você viu que a Edna colocou aqui, ó, eu espero outro logo. Vai lá, Edna, se inscreve no perfil da Salete, que a última live dela eu amei, faz toda a diferença na nossa vida, tá? Então acompanha, porque é muito bom a gente poder conversar, como você disse, prosear, né? Sobre a vida, sobre gente, sem se preocupar com algo pronto, com um roteiro. Deixa a alma falar, deixa a alma fluir. E eu, assim, isso me enche de alegria. Eu que agradeço. A Lucimar, minha amiga, Lu, sempre, eu que agradeço você na minha vida. A Lu, a gente trabalhou no serviço social da igreja, trabalho terapêutico lá com biomagnetismo. Aí eu falava assim, eu conversei com a fulana, aí ela falou, com a sua ternura, Salete. Eu falei, com a minha ternura, porque com a minha ternura eu falo tudo que eu preciso, que eu sinto que eu devo falar. E ela morre de rir, ela fala assim, você fala as coisas que as pessoas não ficam com raiva, né? Eu falei, porque eu falo com a alma. Sim, com amorosidade, né? Né? É mais ou menos isso. Mas também sou cheia de limitações, tá, gente? Tô aqui no meu processo e é isso. Mas a vida é linda e eu continuo bailando com a vida, sentindo o cheiro e o sabor de cada um de vocês. O cheiro da vida, a experiência que vocês têm, tudo me ajuda no meu processo. Você está sempre aberta, eu também. Eu quero me abrir cada vez mais para esse processo de autoconhecimento, de aceitar, né? Aceitar a verdade do outro, aceitar o momento do outro, aceitar que eu sou impotente, que eu não mudo, que eu não tenho, que eu não mudo a vida do outro. O outro só muda se ele deseja. Eu só faço parte do processo. E tá tudo bem. E com essa verdade, eu quero agradecer muito a sua presença, que você tenha um domingo maravilhoso, muito abençoado, tudo de bom para você. Gratidão. Gratidão, Lu. Beijo para todas as pessoas que estão aqui, para todos que irão depois assistir, ouvir. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com a minha simplicidade, como diz a Jacu da Roça, que eu sou bem da roça, estar aqui falando um pouquinho. E as pessoas estão me ouvindo. Gratidão. O abraço do respirar. Ó, respirar junto. Para você também. Com Deus. Com Deus também. Beijo.